Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, amado. Eu sou o Bispo Marcos Tom, da Igreja Evangélica Cristo Vive Curitiba. Estou mais uma vez com você, com a sua família, para falarmos sobre a Bíblia Sagrada. Você sabe que tudo aquilo que nós temos, todos os resultados que nós obtivemos até o dia de hoje, são fruto daquilo que plantamos no passado? Quer dizer, tudo aquilo que você tem hoje, tudo aquilo que eu tenho hoje, tudo aquilo que chegou às nossas mãos, não é fruto de coincidências, do acaso, da sorte, pelo menos é assim que nós cremos à luz da Bíblia Sagrada. É sim fruto de uma plantação. A palavra de Deus diz que há uma lei perfeita, que diz assim que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, como nós estamos chegando no finalzinho do mês de janeiro de 2014, já estamos com o ano correndo, avançando, é momento, amado, amada do Senhor, de pensarmos sobre aquilo que nós temos plantado em nossas vidas. Que semente nós temos semeado? Porque, como eu te disse, a Bíblia nos ensina que há uma lei perfeita. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se for uma semente boa, a Bíblia garante que esta semente dará frutos. Essa semente criará uma árvore frondosa. E a palavra de Deus diz que uma semente lançada, ela não volta da mesma forma. Ela volta de forma multiplicada. Isso, se for uma semente boa, o resultado também será bom. Se for uma semente ruim, a palavra de Deus também diz que será um resultado ruim. Quer dizer, aquilo que plantarmos, nós colheremos. Eu queria, mais uma vez, como eu sempre tenho feito aqui, nesse espaço, nesse momento de reflexão sobre a Bíblia Sagrada, eu queria refletir sobre a Bíblia, para que a gente sempre tenha os nossos olhos voltados para a palavra. Você sabe que a palavra de Deus diz ali no livro de Gênesis 26, versículo 12, fala sobre a vida de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão tinha a marca da promessa. Abraão era um homem sábio, um homem fiel, um homem que ouvia a palavra de Deus, mas era um homem também que plantava a sua vida de forma correta. Ele lançava semente de forma correta, boa semente. E a palavra de Deus diz, no livro de Gênesis 26, 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amado, eu quero declarar em nome de Jesus que você terá este ano de 2014 uma plantação sábia, uma plantação boa. Você fará aquilo que é correto. E aquilo que é correto é voltar à vida, os olhares, os pensamentos, as decisões para Deus. Plante de forma correta. A Bíblia diz que Isaac plantou na terra que Deus mandou. A palavra de Deus diz que Isaac plantou de forma correta. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, amado, este é o seu ano. Você sabia disso? 2014 é o seu ano. E a palavra de Deus diz que se você fizer a coisa correta, neste mesmo ano, você colherá 100 por 1. Eu quero deixar agora você com o nosso apóstolo, amado apóstolo Miguel Ângelo, o dirigente do nosso ministério, fundador da Igreja Evangélica Cristo Vive, que vai compartilhar com você a palavra do Senhor, para que você reflita também a respeito disso. E eu quero mais uma vez te motivar, te incentivar. É tempo de plantar de forma correta. Você pode mudar na sua vida se você se apegar a essa palavra. Sabia disso? Creia nisso, amado. Em nome de Jesus. Fique agora com o nosso apóstolo Miguel Ângelo e já voltamos em minutos. Grande abraço. Graça e paz. Eu quero lhe falar hoje sobre
frutos de Deus na vida. Você sabe, muita gente no Brasil, e quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo. As estatísticas dizem que são cerca de 15 milhões de pessoas que estão desviadas do Evangelho. E é muito triste, uma pessoa que um dia experimentou o gozo celestial, glorificou a Deus, bateu palmas, cantou, e então alguma situação a arrancou da igreja. Por quê? Por que as pessoas muitas vezes não dão frutos? Porque fruto é o resultado de uma árvore com raízes profundas. Sem raízes profundas, não há frutos. Por isso, o Senhor ensinou dizendo em Lucas 8:13, está falando da parábola do semeador, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Então eu comecei a pensar, por que há tanta gente desviada? Por que há tanta gente que um dia vai à igreja e depois não volta mais? O que há com estas pessoas? E o Senhor disse, olha, não têm raiz. São estes que não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Então vamos conversar um pouquinho sobre isto. O que é isto? A pessoa que não cria raízes, na hora da provação se desvia. Então, o que é não criar raízes? É viver uma vida superficial. E quando vem a provação, às vezes é uma doença, às vezes é um desemprego, às vezes é a morte de um familiar, às vezes é um acidente que a pessoa tem. Olha, amados, nenhum de nós está imune de ter uma situação de adversidade na vida. Agora, se você tem raízes profundas, se você não tem uma vida apenas superficial, você não se desvia, você começa a dar frutos. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 15. E a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Reter a palavra é criar raízes. E diz a palavra do Senhor, estes frutificam com perseverança. Então, nós precisamos de frutificar com perseverança. Não é dar um fruto um dia, alegrei-me, acreditei e me desviei. Desviou, se afastou, não teve mais interesse porque não criou raízes. E quem não cria raízes é porque viveu uma vida superficial. E quem vive uma vida superficial não retém a palavra, não cria raízes, não tem vida profunda. Então, só existem dois caminhos para se criar uma vida de raízes profundas que aguenta, desculpa a expressão, os trancos da vida. Só. Primeiro, eu crio raízes profundas e dou frutos a 30, 60 e a 100 por um. Primeiro, quando eu crio uma ligação profunda, intensa, comprometida com a minha igreja. Com a minha igreja. É fundamental que a sua vida se estabeleça começando por uma vida comprometida com Deus na igreja. Por isso que nós convidamos, venha para a igreja. Porque é na igreja que se criam raízes. Não há vida com raízes fora da igreja. Não pense nisso. Ah, eu tenho uma Bíblia, não preciso de igreja, todo mundo é errado, todo mundo rouba, mata, fora. Não é verdade. Isso que você disse não é verdade. Graças a Deus que existe a igreja de Jesus Cristo legítima e verdadeira. Porque o que você ouve contar as histórias não é igreja, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo. São pessoas que se auto-intitulam, não foram consagrados, não foram reconhecidos. São pessoas com interesses escusos e escuros. Não vamos perder tempo com isso, por favor. Mas você precisa
criar raízes com a igreja. É na igreja que se aprende. Primeiro, se conhece Deus. Você ouve a mensagem vai entrando, você vai retendo a palavra. Você vai aprendendo a confessar as promessas. Você vai aprendendo a amar o próximo, a ser amado pelo próximo. Você vai começando a eliminar da sua vida o seu passado, as suas derrotas, as suas fraquezas, as suas angústias. Você vai se tornando forte, você vai usando uma confissão poderosa. Isto, meu amado, tem um tempo de maturação. Isso não acontece overnight. Eu não entro de manhã na igreja, no dia seguinte eu sou uma pessoa forte na igreja. Não. Isso é um processo. A primeira pessoa bebe leite da palavra, depois amadurece, depois começa a comer comida sólida, depois já começa a fazer distinção entre o bem e o mal, começa a tirar os princípios elementares da doutrina de Cristo, começa a caminhar por um caminho de perfeição, gera maturidade, gera crescimento, gera ouvidos que estão já com a habilidade de ouvir Deus e saber quando não é Deus a falar. Começa a ser dizimista, começa a ver Deus dando frutos nas finanças, começa a ver a família a se aproximar, porque a família é o melhor testemunho da nossa vida. Se você quer saber quem é um homem ou uma mulher de Deus, pergunta ao marido ou à esposa. Pergunta aos filhos. Então, a pessoa começa a ter uma família bendita, uma família abençoada. Isso gerou o quê? Raízes. Então, se vem um vento, uma provação, uma doença, a pessoa não cai, não se desvia. A pessoa está madura e segura em Cristo Jesus. Você está entendendo? Sem esta realidade, não há raiz. É por isso que tanta gente leva uma lufada de vento e cai, se desvia. Por quê? Não tinha raízes. Isto você tem que guardar. O versículo 13, Lucas 8 diz: estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Olha lá, não criaram raízes, na hora da provação se desviam. Você sabe quantas provações, ao longo de quase 35 anos, eu fui consagrado no dia 7 de março de 79, pelo meu grande paradigma, que foi um dos maiores pregadores do mundo, o bispo Roberto McAllister, que eu todos os dias exalto na igreja. Eu tenho um paredão de homenagens àqueles que foram os meus pais, meus tutores. Lá tem uma fotografia gigante do bispo Roberto McAllister, do meu querido William Van Dyck, que foi meu professor dos originais, aquele que me preparou teologicamente, e o reverendo Isaías de Souza Maciel, que é o presidente dos pastores do Brasil, a quem eu homenageio na igreja. Então, quando eu fui consagrado, já vai para 35 anos, agora em março já vai fazer 35 anos, é uma vida, meu amado. Você sabe, quando a ciência diz que para alguma pesquisa se tornar uma realidade demora 10 anos. 10 anos já é eficientemente consagrado algo como uma realidade. Imagina, nós estamos há 35 anos no ministério. É uma história de vida. E você não imagina os ventos que sopraram sobre a minha vida, os rios que transbordaram, o fogo que ardeu à minha volta. Aliás, eu não me lembro até de muitos dias que isso não aconteça, isso é diário. Mas eu tenho raízes profundas. Primeiro na igreja. Segundo lugar, eu quero lhe deixar isto como uma recomendação que eu deixo a todas as pessoas. Se criam raízes profundas quando se tem intimidade de uma vida a sós com Deus. Porque na igreja nós oramos. Na igreja nós temos reuniões de oração. Oramos em congregação. Mas depois há um momento em que você para diante de Deus, sozinho em Deus. E é nessa hora que você aprende a ouvir a voz de Deus.
É nessa hora que você se humilha diante do Senhor. É nessa hora que você muitas vezes até se ajoelha, outros põem o pó, o rosto no pó. Bem, existem mil maneiras de cada um dizer que depende de Deus. Uns mais exagerados, outros menos, não importa. Importa é que se criam raízes quando se busca a Deus. E essa palavra buscar a Deus é tão estranha para muita gente. Por causa do imediatismo, todo mundo acha que isto acontece num tocar no interruptor de luz. Isso é um tempo. E eu vou lhe dizer, passados quase 35 anos de ministério, quase 38 que eu sou pregador, e parece que eu acordo todos os dias e não sei absolutamente nada. E cada dia, e cada vez mais, eu dependo das misericórdias do Senhor. E lhe digo, se não fossem as misericórdias de Deus, eu teria sido consumido nesta terra. Mas as misericórdias se renovam. E todas as vezes que eu me humilho, Ele me exalta. Isso não é maravilhoso? Isso se chamam raízes profundas em Deus. Nenhuma voz, nenhum amigo, ninguém desta terra me desviaria do chamado que eu tenho para Deus e com Deus. Eu tenho raízes profundas no Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso eu dou frutos. Eu quero orar por você. Eu sei que há muita gente que estava amedrontada com o final de ano, estava querendo ver o que o mapa astral diz. O mapa astral vai dizer o pior desta vida, é tudo engano. A Bíblia lhe diz a verdade. Crie raízes, tenha frutos e você viverá os melhores dias desta vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, engrandecer o teu nome, exaltar-te, ó Deus. Tu és o Rei da glória, Tu és o Senhor de senhores, Tu és o único, Tu és o soberano. E nesta hora, ó Pai, eu abençoo a vida do meu telespectador, do meu ouvinte, do internauta, daquele que me capta pelo satélite. Ó Deus, estende as Tuas mãos, sejas Tu, Senhor, a curar, a libertar, a quebrar amarras, algemas, para que a pessoa, Senhor, não viva mais em pânico, mas viva uma vida abençoada, próspera, rica, feliz, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Que bom nós podermos começar a criar raízes profundas e nunca mais nada desta terra te derrubará. Creia nisso. Estou lhe falando sério, Você tem raízes, não se desvia, não cai, às vezes até verga, não é verdade? Às vezes a pessoa verga, somos como aquela palmeira do Líbano, a pessoa pode até vergar, mas ela não cai, ela tem raízes profundas. E quem tem raízes dá fruto. Eu quero lhe deixar agora com louvores da igreja. O Senhor, Senhor, de receber, sim, Jesus, a glória, força, a honra, todo o poder. Oh, digno é o Cordeiro de receber